Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 small caps, ou seja, empresas pequenas da bolsa de valores que estão bem baratas e que pagam bons dividendos. Então vem comigo. E nesse vídeo eu vou listar para vocês small caps, ou seja, empresas pequenas quando a gente olha para o universo da bolsa de valores. Claro que são empresas grandes quando a gente olha para o mercado real. São empresas que valem até 10 bilhões de reais. Esse é o critério adotado. E eu listei essas empresas aqui para vocês, daquela com o maior indicador preço sobre valor patrimonial para o menor, ou seja, da menos barata para a mais barata. Mas todos esses indicadores estão abaixo de 1, ou seja, são empresas que hoje estão negociando na bolsa de valores abaixo do patrimônio líquido da empresa, ou seja, são empresas que estão com desconto em relação ao patrimônio dos sócios, aquilo que sobra quando você pega os ativos da empresa, pega os passivos, faz uma continha de menos e o que sobra é dos acionistas e essas empresas estão negociando abaixo desse valor que é dos acionistas. Antes de te listar essas small caps, vou mostrar aqui para vocês como que vocês conseguem no Investidor 10 encontrar small caps para quem gosta desse tipo de empresa. Então você vai clicar aqui no Investidor 10 em ações, aqui em ferramentas você vai buscar aqui embaixo listas de small caps. Vai clicar e aqui você vai ter small caps para a sua seleção. E aí você vai analisando eventualmente se você quer inserir alguma small cap na sua carteira de investimentos. E a primeira ação da nossa lista é a Ferbasa, com código em bolsa FESA4. Tem a 3 também, só que a 3 não tem liquidez nenhuma. E de plano, eu já te trago um ponto negativo dessa ação, que é a ausência de tag along, assim como a Unipar Carbocloro, Unip6, assim como a Transmissão Paulista, ações preferenciais. Muitos investidores adotam como critério definitivo não investir em empresas sem tag along, ou pelo menos ações sem tag along. Portanto, se você é um daqueles investidores que passa longe de ação sem tag along, fique ciente disso. Mas, ainda assim, não deixa de ser uma small cap que está negociando a um múltiplo muito baixo de indicador preço sobre valor patrimonial, abaixo de 1, como falei para vocês, paga excelentes dividendos, vem ostentando um dividend yield alto, principalmente porque sofreu com uma queda nas ações. Por que sofreu uma queda tão expressiva assim nos últimos 12 meses? É porque, outro ponto negativo, alguns podem achar que isso é um ponto positivo, depende do ponto de vista, mas se trata de uma empresa cíclica. Por quê? Porque está no setor de commodity. É uma empresa, portanto, que depende muito da demanda, da procura do mercado pelo produto que ela vende. Quando essa procura está baixa, o preço cai, ela vende menos, produz menos ou num preço mais baixo. Isso acaba se refletindo em resultados piores, e aí isso acarreta queda nas ações. Ainda assim, é uma empresa sem dívida, não está endividada, então tem uma saúde financeira muito boa e mesmo assim negocia abaixo do valor patrimonial. Por quê? Simplesmente por ser cíclica? Não. A gente tem que olhar o indicador preço ou valor patrimonial em conjunto com o ROI. E o ROI dessa empresa, atualmente, está em 9%, ou seja, abaixo da sua média de 14%. O fato de estar abaixo da média já justifica uma queda nas ações. Ainda assim, o payout da empresa não está caindo, inclusive acima da sua média. Portanto, small cap que paga bons dividendos, é uma boa empresa, apesar de ser cíclica, não tem dívida, mas hoje está com ROI baixo por conta do ciclo. Uma ação sem tag along. E é assim que funciona no mercado financeiro. Você não vai simplesmente procurar na bolsa um ativo descontado sem nenhum porém. Sempre haverá um porém, aí cabe a você decidir se quer ou não correr o risco daquele porém. A segunda ação dessa lista é uma ação do setor bancário, Banco Pine, com código em bolsa PINE4. Também está negociando abaixo do valor patrimonial da ação, dividend yield de 8%, passou a pagar recentemente bons dividendos, também tem um indicador preço-lucro bem baixo, abaixo de 5, mesmo assim já vem se valorizando quase 90% nos últimos 12 meses. Então era uma ação que estava muito, mas muito barata, o mercado precificou, mas ainda assim tem desconto. O ROI hoje está em 20%, um ROI alto, ROI de Banco Itaú, ROI de Banco do Brasil, por isso que subiu bastante. E aí você vai me perguntar, por que a ação estava tão barata assim? Outro porém, não tem um histórico de pagamento de dividendos consistente, só passou a pagar bem agora,
além do fato de que o histórico de resultados também não é muito bom. Quando a gente olha aqui para os anos anteriores a 2020 até 2016, reportou prejuízo. Então, um banco que passou por um turnaround recentemente. Sendo assim, esse é o porém que você precisa estar atento ao olhar para o Banco Pine, que, no caso, tem 100% de tag along. Então, desse porém, essa ação não sofre. E é uma empresa que vale apenas R$ 1 bilhão de valor de mercado. Um valor de R$ 1 bilhão na Bolsa de Valores é um valor bem pequeno. Ferbasa, por exemplo, que nós falamos anteriormente, vale menos de 4 bilhões, mas ainda assim é um valor bem maior do que R$ 1 bilhão do Banco Pine. E aí você poderia se perguntar, Luan, por que existem empresas que valem tão pouco na Bolsa de Valores? Às vezes você encontra uma empresa que já tem vários anos de mercado e mesmo assim vale tão pouco. Por que isso acontece? Você tem diversas explicações para isso, mas o que você pode supor no primeiro momento é que ou a gestão passada não foi tão competente para fazer a empresa ter valor para o mercado, ou então a empresa não consegue expandir os seus negócios. Sempre que ela tenta partir para outras frentes de negócios, ela não tem êxito. Ou então, o mercado onde essa empresa atua, o nicho onde ela atua, é muito restrito, não tem como expandir demais. Então, você pode ter uma dessas causas ou até outras, mas basicamente é isso. O importante é você focar em boas empresas e não ficar se questionando muito a respeito disso, senão você vai acabar usando as suas energias para aquilo que não importa tanto. Terceira ação da lista, o Banco ABC. E aí você já começa a perceber que o setor bancário brasileiro ainda está com desconto, apesar do ralizinho que tivemos no final do ano passado no Ibovespa. E o Banco ABC também negocia com o indicador preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 e paga um dividendo bom. Luan, o que seria um dividend yield bom? Acima de 6%. Que é aquele critério do Décio Bazin que você já conhece. Acima de 6%, a gente considera que é um dividend yield bom, acima da média, inclusive. Passou de 6%, você passou da média brasileira. Por quê? Porque no Brasil, onde nós temos uma inflação alta historicamente, as empresas, no geral, vão ter um dividend yield, quando elas são consideradas pagadoras de dividendos, que ultrapassa 6%. Já nos Estados Unidos, essa média é bem abaixo. Empresas pagadoras de dividendos lá pagam 2,5% a 3%. Olha só a diferença. Por quê? Porque a inflação lá historicamente é de 2% a 3%, enquanto aqui no Brasil, historicamente, quando eu falo a partir do plano real, passou a ter uma média de 6% ao ano. Isso falando do IPCA. Então não se engane com o IPCA atual de 3%, 4%, quase 4%, porque ele não reflete a realidade histórica do Brasil. Na verdade, é complicado falar de realidade histórica do Brasil, porque o Brasil ele tem altos e baixos de maneira muito repentina, mas é assim que funciona o país onde a gente mora e investe. E o Banco ABC, ele vale 5 bilhões, aí já é um banco um pouco mais robusto em termos de valor de mercado, já é mais conhecido também, não passou por problemas como o Banco Pine, então se você quiser uma opinião quanto à análise de risco, com certeza é muito menos arriscado você investir em Banco ABC. E hoje eles estão praticamente no mesmo patamar de preços em termos de valuation. Então, em termos de risco, para mim, claramente, o Banco ABC é menos arriscado. E a ação, apesar de só terem ações preferenciais em negociação, isso é ruim, é um ponto negativo, é um porém aqui para o Banco ABC, mas faz parte. Como eu disse, nada é 100%, salvo se você quiser comprar uma ação completamente redondinha, mas você vai pagar muito caro, como a VEG. Então, tudo parte do pressuposto se o investidor quer pouco risco e baixo retorno potencial, ou ele quer muito risco e alto retorno potencial. Risco, leia-se, chance de dar errado ou alta volatilidade. E aí tem uma divergência quanto a isso, não vou entrar nesse detalhe, mas entenda dessa forma: alta volatilidade, ou seja, possibilidade de você perder dinheiro no curto prazo, ou chance de dar errado. No caso, historicamente, o Banco ABC vem tendo lucros consistentes. Quando a gente olha aqui para esses gráficos em barra, desde 2014 é sempre lucro líquido consistente, então um banco bastante seguro quando a gente olha para o seu histórico. E recentemente seu resultado veio numa crescente, banco interessante, inclusive esse eu tenho em carteira. A segunda ação da lista é a JHSF3. Aí uma ação de uma empresa do setor imobiliário, caráter mais cíclico, assim como o commodity, falamos de Ferbasa. E a JHSF, apesar de ser do setor imobiliário que é mais cíclico por si só, está voltada mais para o segmento de alta renda, uma empresa do segmento de alta renda. E quando você vai buscar empresas de varejo ou de construção civil, setor imobiliário, setores mais cíclicos,
exceto commodities, busque empresas que possuem como maior cliente aquele cliente alta renda, porque assim você consegue mais segurança no sentido de previsibilidade dos resultados dessa empresa, porque o segmento de alta renda acaba tendo nele uma demanda mais inelástica, no sentido de subiu o preço de um imóvel, subiu o preço de um produto que uma empresa de varejo acaba vendendo. Por exemplo, a Vivara que vende ali joias e semijoias. Ok, subiu, mas eu sou rico, vou continuar comprando mesmo assim. Essa é a questão da demanda inelástica. E no caso de JHSF, a gente tem um pouco disso, apesar de ela ter tido volatilidade dos seus resultados nesse último ciclo de baixa pós-aumento de taxa Selic aqui no país. Nenhuma empresa do setor imobiliário fugiu desse fator macroeconômico, mas ainda assim negociando ao indicador preço ao valor patrimonial de 0,56, com um dividend yield de 8% e um PL abaixo de 6, é uma ação que fica interessante. Mas, de novo, um ROI baixo, 10%, é um ROI que ficou bem abaixo de 2022, 2021, 2020, mas, quando a gente olha para o histórico, ainda está acima da média. Por quê? Empresa do setor imobiliário dificilmente vai ter um ROI alto. Você não vai encontrar ROIs ali de 20%, como acontece no setor bancário, ou outros setores onde você tem baixo investimento. Então, quando você olha para empresas do setor imobiliário, setor de commodity, no geral você vai ter ROI aí que fica entre 10% a 12%, mesmo sendo boas empresas. E a JHSF, que vale 2,77 bilhões de reais na Bolsa de Valores, 100% de tag along, apenas ações ordinárias em negociação na Bolsa de Valores, é uma empresa que passou a adotar uma política de dividendos mensais. Todos os meses você recebe dividendo na sua conta, de maneira similar a um fundo imobiliário. E veja que ela está com esse dividend yield superior a 8%, apesar de deter um payout atual próximo de 50%. Porque às vezes você imagina, está ali com dividend yield de fundo imobiliário. 8%, fundo imobiliário de tijolo. Mas qual é o payout? 50%, fundo imobiliário é 95%. Então é diferente, tem potencial de valorização aqui, até porque está ainda com PVP abaixo de 1, bem abaixo de 1, desconto muito bom. Para a ação chegar até o valor do seu patrimônio líquido, ela teria que se valorizar quase 100% para sair de 0,56 até 1. E a dívida não está super preocupante, abaixo de 3 vezes EBITDA está alta, ok? Mas não é super preocupante, portanto, uma ação hoje barata. Mas, de novo, tem o porém de ser de um setor mais cíclico. E por fim o BMG, que seria a mais barata de todas, mas não à toa de novo. Tem um ROI baixo, que até deu uma melhorada, mas é um ROI que está abaixo de Banco Inter, por exemplo. Então, ROI baixo, mas o desconto é alto, dividend yield alto também, só tem ações preferenciais, assim como o Banco ABC. Os lucros são consistentes, mas são lucros baixos, dado o baixo ROI do banco. A empresa vale quase 2 bilhões de reais na Bolsa de Valores, mas o seu patrimônio líquido é de 4 bilhões. O payout está bastante alto, 78%. Então, se você busca um banco para receber altos dividendos, o BMG está mostrando isso. Tem um dos maiores payouts que eu já vi no setor bancário. Mas, como você viu, o ROI é bastante baixo. E aí, quando o ROI é baixo, o banco não consegue ficar se alavancando demais a uma taxa alta de captação. Então é bom você monitorar isso. O BMG tem um alto risco nesse sentido. Por isso que eu gosto de olhar para a BMG quando o desconto é muito, mas muito alto. Atualmente está muito, mas muito alto. Olha, abaixo de 0,5 o desconto é alto, mas já esteve bem mais descontado. Já chegou a 0,30, 0,20 alguma coisa, inclusive, mas as ações subiram 68%. Para esse ano, JCP anunciado foi superior a 40 centavos. Para uma ação que vale R$3, você tem um dividend yield superior a 10. Com a Selic vindo para 9,5% ao final desse ano, ou 10%, você tem uma ação que só de dividend yield nos preços atuais, a própria Selic. Portanto, não tem como negar que está descontado, mas falei dos poréns. E sim, existem outras small caps baratas, mas eu me limitei a trazer aquelas abaixo do valor patrimonial. Foi o propósito desse vídeo. Mas é claro que a sua análise não se limita a isso, a olhar para esse indicador, que seria o fator valor do Factor Investing. Não, não somente isso, mas é um indicador importante quando a gente olha para o preço das ações. E uma outra conclusão que a gente chega é que setor bancário, com BMG, Banco ABC, Banco Pine. Setor de commodities, falei de Ferbasa, mas você tem outras. Você tem Unipar, que acabou caindo bastante, você tem Vale, você tem uma série de ações de commodities
aqui só trouxe Ferbasa. E também setor imobiliário, você tem JHSF, você tem Iven, você tem a própria Cyrela. Setor imobiliário também sofrendo bastante. Então a gente percebe que small caps estão ficando baratas no Brasil, principalmente aquelas do setor bancário, do setor imobiliário e do setor de commodities. Sendo que investir em small caps no Brasil não é uma tarefa fácil, já antecipo isso aqui para vocês. Basta você pegar o índice de small caps no Brasil, você vai perceber o que eu estou falando. Nos últimos 10 anos rendeu apenas 65,92%. Horrível, horrível. Por quê? Por conta da alta sensibilidade das small caps às taxas de juros. A oscilação das taxas de juros foram tão grandes no Brasil nesse período que o que aconteceu com as small caps? Também caíram muito. E aí o retorno ficou muito baixo, fazendo com que se perdesse até mesmo do Ibovespa, que subiu 138% no período. Sendo assim, entenda que só funciona você investir em small caps quando você vai contra o fluxo. Como assim contra o fluxo? Nesses momentos em que está havendo um alto desconto. Porque se você comprar small caps quando o fluxo é favorável para small caps, você vai acabar perdendo dinheiro. E o nosso histórico demonstra muito bem isso. Por isso, eu não recomendaria comprar small caps quando o mercado estiver em tendência forte de alta. Vai ser complicado de você ganhar dinheiro de forma sustentável com essas empresas fazendo isso. Lembrando, por último, que o prazo para a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores vai se encerrar nesse mês. Você não pode perder esse prazo, senão você pode tomar multa da Receita Federal e ter o seu CPF bloqueado. E para resolver esse problema, mesmo de última hora, em apenas 5 minutos, tem o aplicativo da Grana. Você baixa gratuitamente e assinando o plano Mais Grana, você consegue resolver o problema da Bolsa de Valores no imposto de renda em apenas 5 minutos. É um aplicativo seguro, indicado pela B3. Por isso, faz sentido testar, assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, que vai te auxiliar não só na declaração do imposto de renda, mas também em calcular imposto de renda, emitir DARF, tudo o que você precisa para o investidor da Bolsa de Valores no que toca ao imposto de renda. Então já baixe gratuitamente, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo se você vislumbra alguma outra small cap tão barata quanto estas nesse momento. E já deixa nos comentários uma sugestão de vídeo que eventualmente você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!